Olá pessoal, voltando aqui para a gente dar continuidade, né, a falar das plantas sem flores e sem sementes, que são as criptógamas, né? Então a gente estava falando das pteridófitas, lembrando que as pteridófitas elas são plantas vasculares, sem flor e sem semente, né, com uma organologia definida. Quando você for pensar em pteridófitas, né, o sistema radicular, o sistema de raiz de uma pteridófita, é um sistema que a gente chama de fasciculado, ou raízes fasciculadas. São chamadas de raiz em forma de cabeleira, tá? Que você vai encontrar também no segundo grupo de plantas, que são as monocotiledôneas, certo? Então, quais são as plantas que têm raiz fasciculada? Aí você pensa nas pteridófitas e nas monocotiledôneas, tá? Só que monocotiledôneas já são plantas com sementes, tá bom? Então atente para isso. Quando a gente for pensar no caule, já que ele é uma cormófita é toda planta que tem raiz, caule e folha, né? Quem são as primeiras cormófitas? São as primeiras plantas a serem vasculares. Aí você pensa em presença de raiz e caule e folha verdadeira, que briófita não tem, tá? Então quando a gente for analisar o caule de uma pteridófita, a maioria das pteridófitas ela tem porte mediano, tá? Como as samambaias, as avencas e os fetos, tá? Cavalinhas. Aí você tem, por exemplo, o caule da maioria das pteridófitas, ele é um caule subterrâneo, que cresce abaixo do solo, que a gente chama de caule do tipo rizoma. Rizoma porque ele lembra a raiz, né? Ele é um caule que cresce paralelamente abaixo do solo. Aí a gente chama esse caule de caule do tipo rizoma. Então a maioria das pteridófitas, a raiz é fasciculada, o caule é do tipo rizoma, e a folha, o que a gente chama de folha composta, ou folha lobulada, ou folha lobada. Quer dizer que é uma folha dividida em folíolos, né? Ou folhinhas menores que a gente chama de folíolos. Então a folha das pteridófitas, ela não é uma folha simples, ela é uma folha composta, ou folha lobada ou lobulada, certo? A gente vai observar o seguinte: nas folhas de uma pteridófita adulta, atende para isso, que a gente vê muito isso numa samambaia, existe um monte de pontinhos escuros, né? E esses pontinhos escuros é o que a gente chama de soros, que está diretamente relacionado com o mecanismo de reprodução dessas plantas. Vamos ver aqui os pontinhos escuros que você encontra na pteridófita. São parasitas que estão dando na folha? Não. Aqui são estruturas reprodutivas que a gente chama de soros, tá? E uma outra característica importante que também você só vai encontrar em pteridófita, além dos soros, é que quando a folha está nascendo, ela é enroladinha assim como uma língua de sogra. Quer dizer que é uma folha que tem formato de bengala. Daí a gente chama essas folhas de báculo. Então quais são as plantas que têm folha do tipo báculo? Estou pensando em pteridófitas, tá? Então, apesar que você pode encontrar também este aspecto em alguns tipos de gimnosferas. Mas são características de plantas primitivas, tá? Então, folha do tipo báculo, presença de soros nas folhas adultas, é uma característica que você só encontra em pteridófita. Então, existem duas características, só tem pteridófita: folha do tipo báculo e presença de soros nas folhas adultas. Raiz fasciculada você encontra nas monocotiledôneas, além das pteridófitas. Caule rizoma você encontra em outras plantas superiores. E folha composta também você encontra em plantas superiores, tá? Que é o grupo maior. Quando a gente for pensar em reprodução, né, de pteridófitas, é um mecanismo que obedece em todos os grupos. Quer dizer que toda pteridófita vai se reproduzir por alternância de gerações ou metagênese. Só que nas pteridófitas, atentem para isso. A planta que é duradoura, ela não representa a fase gametofítica. A planta que é duradoura representa a fase esporofítica, tá? Então, nas briófitas, quem é duradouro é o gametófito. Nas pteridófitas, quem é duradouro é o esporófito. Tem um macetezinho que você nunca mais vai esquecer se aquele vegetal, se aquela planta é um gametófito ou é um esporófito. É um macete que é batata, você nunca mais vai errar na prova. Por exemplo,
Se você pensa assim, ó, se tu olha para uma planta, você percebe que nesta planta ela tem raiz, tem caule e tem folha, que representa a fase esporofítica. Agora, se tu olha para uma planta, ela não tem nem raiz, nem caule, nem folha, a fase dominante é a gametofítica. Lembra que nos musgos, que são as briófitas, tem rizóide, cauloide e filóide. Mas rizóide, cauloide e filóide não é raiz, caule e folha. Daí a fase dominante nos musgos é a fase gametofítica. Já a partir das pteridófitas, a partir das samambaias, que é o grupo maior, mais representativo, tá? O vegetal duradouro é o esporófito. Aí você pensa, como é que eu sei que aquela planta é esporófita? Aí tu olha para a samambaia. Ela tem raiz, tem caule e tem folha. E é o vegetal vascular, que tem vasos condutores de seiva, xilema e floema. Toda planta que tem xilema e floema representa a fase esporofítica. Então não tem para onde. Se mostrou no desenho e lá na prova. Tem raiz, caule e folha, este é o esporófito. Se não tiver, é o gametófito. Tá? Então, no caso aí, é a alternância de gerações. Só que nas pteridófitas, quem é duradouro é o esporófito. A planta que vai se reproduzir de forma sexuada. Mas vai ocorrer, né, uma alternância de gerações, onde alterna o mecanismo assexuado com o mecanismo sexuado no mesmo ciclo de vida. Então, atente para isto. Tá? Só que você vai pensar o seguinte, ó. Quando a gente for pensar em representantes das pteridófitas, tá? Você tem 3 famílias importantes de pteridófitas. Você tem a família das filicíneas, também pode ser chamada de pterófilas. Aí estão inseridas as samambaias e as avencas. Tá? São samambaias, avencas e fetos, são filicíneas, tá? Ou pterófilas. Tá? Aí tu tem a família das equisetíneas, na qual está inserida a cavalinha. Eu quero dizer qual é a família da cavalinha, equisetíneas. Tá? E tem uma outra família chamada de licopodíneas, que é representado pelas selaginelas e licopódios. Tá? Sendo que o grupo que cai mais a nível de prova é as filicíneas e as pterófilas. Tá? Onde você vai encontrar como representante as samambaias, as avencas e os fetos. Tá? Só que atentem para uma coisa. Quando a gente for pensar em reprodução das pteridófitas, atentem para isto, né? Ela vai sempre envolver alternância de gerações, só que eu posso ter nas pteridófitas 2 grandes grupos com relação ao mecanismo reprodutivo. Eu tenho pteridófitas que são chamadas de isosporadas, tá? E tem pteridófitas chamadas de heterosporadas. Aí você vai pelo nome. Se uma pteridófita é isosporada, ela vai produzir esporos iguais. Se uma pteridófita é heterosporada, é porque ela vai produzir esporos diferentes. Então tu pensa assim, ó. Se nos soros encontrados na folha de uma pteridófita isosporada, tá? Ela vai produzir esporos iguais, é porque um esporanjo é igual ao outro. Tá? Agora, se nos soros de uma pteridófita heterosporada ela vai produzir esporos diferentes, é porque apresenta esporanjos diferentes. Então, atente para isto. Tá? Então, quando falar pteridófita isosporada, você vai pensar assim, ó, né? Pensa numa samambaia, que geralmente é o exemplo que vem na prova. Ele vai a pteridófita, é uma pteridófita, a samambaia é uma pteridófita isosporada ou heterosporada? Isosporada. Tá? Os esporos iguais. Lembra dos soros. Tá? Outra coisa, como nas pteridófitas o vegetal duradouro é o esporófito, tá? Representa a fase esporofítica, então você vai pensar assim, ó, uma samambaia, ela é um vegetal diploide ou haploide? Aí tu tem que analisar a ploidia das fases da alternância. Tá? Gametófito é sempre N, esporófito é sempre 2N. Então, se numa pteridófita a fase duradoura é o esporófito, porque essa planta é diploide. Quer dizer que a raiz dela é diploide, o caule dela é diploide e a folha dela é diploide. E a estrutura que eu chamo de soros, que também está na folha, ela também vai ser diploide. Porque os soros representam conjunto de esporângios. Então, o que os soros representam para a pteridófita? Conjunto de esporângios.
Então os soros são diploides. E é dentro desses soros, dentro desse esporângio, que vai ocorrer o mecanismo de meiose. Tá? E como ela é uma pteridófita isosporada, ela vai produzir esporos iguais, por meiose, dentro dos soros. Tá? E, consequentemente, esses soros, eles explodem, jogando os esporos para fora. Vai cair no chão. Se o chão, o solo, estiver úmido, né, ela vai germinar uma planta que lembra um coração. Você vê isso muito bem lá no desenho, lá no esquema do ciclo reprodutivo. Lembra-se um coração que a gente chama de planta cordiforme. Tem aspecto de coração. E essa planta cordiforme, ela representa o que a gente chama de protalo. Protalo de uma samambaia representa qual fase? Aí você pensa, olha, o protalo é formado pela germinação do esporo. Esporo é haploide porque ele é proveniente de meiose. Então, se o esporo ele é haploide, né, e germina protalos, tá, é porque o protalo também é haploide. Quer dizer que o protalo representa a fase haploide. Então, se representa a fase haploide, é porque representa a fase de gametófito. Que é muito improvável. Quem é o gametófito de uma pteridófita? São os seus protalos, formados pela germinação do esporo, que foi produzido dentro dos soros pelo mecanismo de meiose. Tá bom? Só que tu vai pensar o seguinte, ó, se a pteridófita é isosporada, ela vai produzir esporos iguais, os protalos são iguais. Então, se os protalos são iguais, e eles representam os gametófitos, é porque não existe diferença sexual entre eles. Então, esses protalos eles são chamados de monóicos, ou de protalos hermafroditas. Então, uma pteridófita, para produzir um protalo hermafrodita, ela tem que ser uma pteridófita isosporada. Tá? Então, como o protalo, que é a fase de gametófito, ela é hermafrodita ou monóica, né? Monóico, cuidado com isso na prova. Monóico não é que tem um sexo, não. Monóico é um indivíduo com dois sexos. Então, todo indivíduo que é monóico, eu chamo de indivíduo hermafrodita. Tá bom? Então, monóicos ou hermafroditas. Então, atentem para isso. Tá? Então, neste protalo monóico hermafrodita, eu vou encontrar anterídeos, que vão produzir anterozoides, e arquegônios, que vão produzir osfera. Sendo que, como o protalo ele é haploide, o anterídeo e o arquegônio também vai ser haploide. E o anterozoide e a osfera, que são os gametas masculinos e femininos, também vão ser haploides. Porque lembrem que nas plantas, gameta não é produzido por meiose. Gameta é produzido por mitose em planta. Aí vai ocorrer a fecundação, que é feita pela água, né? O anterozoide sai do anterídeo e é levado até o arquegônio. Lá ocorre uma fecundação interna, porque toda planta tem fecundação interna. Tá? Forma um zigoto ou embrião dentro do arquegônio. Tá? E esse embrião dentro do arquegônio, pelo mecanismo de mitose, outra coisa de zigoto, embrião, é diploide, porque é formado pela união do anterozoide com a osfera, que são células haploides. Você junta um gameta masculino haploide com um gameta feminino haploide, forma o zigoto ou embrião diploide, dentro do arquegônio. Tá? E esse embrião ele vai sofrer mitose, ok? Até formar uma nova samambaia, fechando o ciclo reprodutivo. Então, por que a samambaia é 2 êmbrios? Porque ela é formada a partir de um zigoto, que foi formado por uma fecundação interna, pela união do anterozoide com a osfera dentro do arquegônio. Só que o arquegônio vai estar no gametófito, que no caso das pteridófitas é o protalo. Tá? E esse protalo, ele é formado, né, a partir da germinação dos esporos, que é produzido dentro dos soros, que é o esporângio. Que é o esporângio do esporófito numa pteridófita? São os soros. Então, quer dizer que é dentro das células dos soros, tá? Que a gente chama de esporócitos, que ocorre o mecanismo de meiose. A meiose na samambaia ocorre lá naqueles pontinhos escuros que ocorre na folha da pteridófita.
Só que a gente tem que atentar para uma coisa. Se a pteridófita é isosporada, vai produzir esporos iguais, por meiose. E os seus protálos são monóicos ou são dioicos? São monóicos ou hermafrodita. Isso que a gente tem que ter na cabeça, que é isso que eles perguntam na prova. Tá? Já como eu tenho uma pteridófita que é heterosporada, já está dizendo, ela vai produzir esporos diferentes. Tá? Como ocorre com as selaginelas. Tá bom? Só que quando ela é heterosporada, já que ela vai produzir esporos diferentes, ela tem que ter esporângios diferentes. Então ele vai ter dois tipos de esporângio. Um que eu vou chamar de microesporângio e outro que eu vou chamar de megaesporângio. Ou então eu posso chamar de androesporângio e ginesporângio. Essa é uma questão de interpretação. Tá? Andro para masculino, gine para feminino. Micro para masculino, mega para feminino. Tá certo? Então atente para isso. Então no caso das pteridófitas heterosporadas, ela vai ter dois esporângios dentro do solo. Ok? Que sofre meiose. Aí vai formar um esporo pequenininho no microesporângio e um esporo grande no megaesporângio. Esse esporo menor eu chamo de micrósporo. E o esporo maior eu chamo de megásporo. Ou andrósporo e ginósporo. Isso é uma questão de interpretação. Então se tem um micrósporo e um megásporo, quando o micrósporo cai no chão, ele germina um microprotalo. E o megásporo, quando cai no chão, germina um megaprotalo. Então, se tem um microprotalo e se tem um megaprotalo, e ambos representam fase de gametófito, ou fase gametofítica, tá? É porque vão formar protalos com sexos separados. Eles chamam de protalos dioicos. Tá? Tentem para isto. Protalos dioicos. Tá? Microprotalo é o gametófito masculino. Megaprotalo é o gametófito feminino. Então, no microprotalo ele vai encontrar o anterídeo. No megaprotalo ele vai encontrar o arquegônio. Tá? No microprotalo, eu vou observar a formação do anterozoide. E no megaprotalo eu vou observar a formação da osfera. Dentro do arquegônio e dentro do anterídeo. Vai ocorrer o mecanismo de fecundação. Lembre que a fecundação ela é interna, independe de que planta seja. União heterozoide com a osfera forma um zigoto, dentro do arquegônio, dentro do aparelho reprodutor feminino, que vai sofrer mitose e vai dar origem a uma nova selaginela. E o ciclo se fecha. Tá? Então atente para isso. Você tem uma pteridófita do tipo isosporada, como as samambaias, cujos seus protálos são monóicos ou hermafroditas. Aí tu tem uma pteridófita heterosporada, como as selaginelas, cujos seus protálos apresentam sexos separados. Ou são protálos chamados de dioicos. Isso aqui é importante a gente saber com relação ao grupo das pteridófitas. Tá bom? Aí vamos aí ao terceiro grupo, de plantas. Só que a gente tem que atentar para o seguinte, a gente divide as plantas em quantos grupos? 2. Plantas sem sementes e sem flores, e plantas com flores e com sementes. Tá? Que no caso tu chama de quê? De criptógamas e de fanerógamas. Então as fanerógamas são divididas em quantos grupos? 2 grupos. Tá? Tem 2 grupos de fanerógamas, ou 2 grupos de espermatófitas, que são as gimnospermas e as angiospermas. Tá? No caso das gimnospermas, atende para isso. No caso das gimnospermas, você vai analisar o seguinte. As gimnospermas, elas são plantas que a gente chama de plantas díclinas, tá? Porque tem flores com sexos separados. Uma outra coisa, flor de gimnosperma, a gente chama de estróbilo ou cone. É por isso que quando você fala em plantas coníferas, você está falando de gimnosperma. O que é uma planta conífera? São plantas cujos estróbilos, que são as suas inflorescências, e quando eu falo estróbilo, eu não estou falando de uma única flor, não. Estou falando de um conjunto de flores.
Então eu tenho várias flores agrupadas numa única estrutura. E essa única estrutura eu chamo de estróbilo ou de cone. Daí você relaciona com plantas coníferas, como os pinheiros, né? Conífera, que as inflorescências têm aspecto de cone. Então atente para este lado, tá bom? Então você vai observar o seguinte, tá? Então como é que eu chamo a inflorescência de uma gimnosperma? Estróbilos ou cones. Quando tem sexos separados, você vai ter uma flor masculina, você vai ter uma flor feminina. A flor masculina eu chamo de microestróbilo, ou de microcone, ou de androestróbilo. Questão de interpretação, tá? Aí tu tem a flor feminina que a gente chama de megaestróbilo, de megacone, tá? Então atente para isso, que tem sexos, são flores com sexos separados. Então microestróbilo é o estróbilo masculino, megaestróbilo é o estróbilo feminino, tá? Aí você vai pensar o seguinte, ó. Lá no microestróbilo, tá? No que a gente chama de microesporângio, porque a gente tem que atentar ao seguinte, se você for olhar isso no livro, ele vai pegar da estrutura maior para a estrutura menor, ou vice-versa, da menor para maior, tá? Aí ele vai pegar assim, ó, ele vai dizer que o microestróbilo é formado de folhas férteis. E essas folhas férteis são chamadas de microesporófilos. E os microesporófilos contêm microesporângios. Assim como o megaestróbilos são constituídos de megaesporófilos, que contêm megaesporângios. Tá? Sempre no esporângio é onde ocorre a meiose. Então atente para isso. Onde é que ocorre a meiose das plantas? Dentro do esporângio. Independe se ele é micro ou se ele é mega. Tá? Então dentro do microesporângio, lá nas gimnospermas, sofre meiose em forma que a gente chama de micrósporo. E esse micrósporo se diferencia no grão de pólen. Tá? Então, no microestróbilo, tá? É formado o micrósporo que se diferencia no grão de pólen. Aí, grão de pólen, para ele ser formado, o micrósporo para ser formado, qual é o mecanismo que ocorre? Meiose. Tá? Já no caso do megaesporângio, outra coisa, o megaesporângio nas plantas superiores, elas são chamadas de óvulos. Tá? Óvulo é gameta feminina em planta? Não. O óvulo representa o megaesporângio. Não gameta feminina, porque gameta feminina é o mesmo nome para todas. A gente chama de osfera. Tá bom? Então atente para isso. Só que é assim, ó, então dentro do megaesporângio vai ocorrer meiose, tá? Para formar o que a gente chama de megásporo funcional. São produzidos por meiose 4 células. 3 degeneram, fica somente uma. E essa uma que fica chama de megásporo funcional. E esse megásporo funcional vai se diferenciar no óvulo. Tá? Dentro desse óvulo vai ter o que a gente chama de saco embrionário, que é formado pelo desenvolvimento do megásporo funcional. E é o saco embrionário que representa a fase gametofítica. O gametófito feminino é representado pelo saco embrionário do óvulo. Tá? Então, dentro deste saco embrionário, que é haploide, assim como o grão de pólen também é haploide, tá? Você vai observar o seguinte, dentro do saco embrionário, você vai encontrar 2 arquegônios. E em cada arquegônio você encontra uma osfera. Tá? Então atente para isso. Analisando o seguinte, todas as gimnospermas, todas elas, vamos falar, Suzana, existe polinização no pinheiro? Existe. Polinização é o transporte do grão de pólen da flor masculina para a flor feminina. No caso das gimnospermas, né, das coníferas, dos pinheiros, tá, só existe um tipo de polinização. E essa polinização é sempre feita pelo vento. Que a gente chama de polinização anemófila. Tá? Então, que tipo de polinização ocorre numa gimnosperma? Anemófila, feita pelo vento. Tá? Não existe polinização por inseto, por pássaro, tá? Pela água, por morcego em gimnosperma. O único agente que poliniza uma gimnosperma
É um agente abiótico, que é o vento. Então, cuidado com isso na prova. Tá? Aí, quando ocorre, né, a fecundação, que a polinização, que o grão de pólen é levado até a flor feminina, esse grão de pólen se fixa na micrópila do óvulo, germina o tubo polínico, e esse tubo polínico vai levar as células chamadas de células espermáticas. Uma só, são duas células espermáticas. Uma só fecunda um arquegônio, fecunda uma oosfera. Aí forma o zigoto, o embrião, dentro do megasporângio, dentro do óvulo. Tá? Após ocorrer a fecundação interna, tá, dentro do óvulo, o saco embrionário se desenvolve, formando o que a gente chama de endosperma primário. Porque gimnosperma tem endosperma primário, que vai nutrir o embrião que está dentro do óvulo, e esse óvulo se desenvolve, constituindo o que a gente chama de semente. Então, toda semente é formada a partir de um óvulo fecundado. Só que o óvulo que eu estou falando é o megasporângio, não é o gameta feminino. O gameta feminino está dentro do megasporângio. É bem complexo. Tá? Então, atente para isto. Então, vai ocorrer dentro do megasporângio, dentro do óvulo. Tá bom? Aí forma o que a gente chama de semente. E a semente do pinheiro, você chama de pinhão. Tá? Mas não sei, o que é pinha? É a inflorescência feminina, que é o megastróbilo. Então, atento para isso, ó. O pinheiro me dá pinha, que é o megaestróbilo. A pinha me dá pinhão, que é a semente. Tá? Então, pinhão é a semente do pinheiro. Está contido na pinha, que representa o estróbilo feminino. Então, cuidado com isso na prova, porque a gente pode confundir isso. Tá? Então, semente do pinheiro não é a pinha, eles botam isso na prova. A semente do pinheiro é o pinhão. Esse pinhão está dentro do megaestróbilo, que representa a inflorescência feminina, que a gente chama de pinha. Tá bom? Então, esse é o mecanismo de reprodução das gimnospermas, principalmente das coníferas, que é o que geralmente vem na prova. Tá? Com relação aos órgãos vegetativos das gimnospermas, atente para isso. Quando eu falo órgão vegetativo, eu estou falando da raiz, do caule e da folha. Tá? A raiz de um pinheiro é uma raiz que a gente chama de raiz axial, ou raiz do tipo pivotante, que você vai encontrar também nas dicotiledôneas. Então, quais são as plantas que têm raiz fasciculada? Pteridófitas e monocotiledôneas. Quais são as plantas que têm raiz axial ou pivotante? Aí tu pensa, gimnospermas e dicotiledôneas. Tá? Então, a raiz do pinheiro é axial. O caule do pinheiro, geralmente ele é um caule aéreo, mas pode ser um caule subterrâneo. Só que ele é ereto, né? É um caule que a gente chama de caule do tipo tronco. Então, o caule de uma gimnosperma é um caule do tipo tronco, que é usado como madeira de lei, para a construção de casas, para a construção de móveis, como ocorre com o cedro libanês, né? Contado lá pelo Oriente Médio. Então, o caule dos pinheiros, ou das coníferas, das gimnospermas, ele é muito utilizado para a fabricação de móveis, né, e de casas. Tá certo? E a folha de uma pteridófita, a folha de uma gimnosperma, né, assim como das pteridófitas, ela pode ser uma folha composta. Mas eu tenho algumas que têm folha simples. Então, isso varia muito de espécie para espécie. Tá? Só que uma característica da folha das gimnospermas é que elas são folhas aciculifólias. Quer dizer isso, são folhas que lembram agulhas. Tá? Então, folhas aciculifoliadas, floresta aciculifoliada tem a ver com gimnospermas. Então, tem raiz, tem caule, tem folha. Tá? Então, são características dos órgãos vegetativos desse grupo. Aí você tem como representante o pinheiro. Pinheiro nativo do Brasil, não esqueça. É a araucária angustifólia, que é conhecida como pinheiro do Paraná, que dá em todo o sul do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Tá? É um pinheiro endêmico do continente sul-americano, tá? Que a gente chama de pinheiro do Paraná, ou mata de araucária ou floresta de araucária. Tá certo? Mas existe outro representante. Tem a sequoia,
você encontra na Califórnia, nos Estados Unidos. Você tem um cedro libanês, que você encontra no Oriente Médio, na região de Israel, Palestina, né? Aí tu tem um cedro libanês, que é o cedro verdadeiro. Né? Esse cedro que existe no Brasil, ele não representa o cedro verdadeiro. Então cuidado com isso. Tá? Então tem um cedro libanês, que é uma gimnosperma. Tem um cipestre, tudo são dentro deste grupo maior que a gente chama de gimnosperma. Certo? E nós temos o último grupo de plantas. Numa escala evolutiva, são as plantas mais evoluídas, que se chamam de angiospermas, que são as plantas que têm semente e têm fruto. Gimnosperma só tem semente. Angiosperma tem semente e tem fruto. Luzan, por que gimnosperma não tem fruto e angiosperma tem? Por uma característica. É que as angiospermas, o aparelho reprodutor feminino, que a gente chama de gineceu, ele tem ovário. E gimnosperma não tem ovário. Por isso, gimnosperma não forma fruto. Tá? Então, quais são as plantas que não formam fruto? Gimnosperma. Por que ela não forma fruto? Porque ela não tem ovário. Enquanto que as angiospermas formam frutos que apresentam ovários. Tá? Hipertrofia do ovário dá origem ao fruto. Como gimnosperma não tem, ela não forma fruto. Muito simples isso. Tá? Apesar que a gente tem frutos verdadeiros e frutos falsos. Cuidado com isso. Tá? Analisando a reprodução das angiospermas, você tem que pensar o seguinte. Como as angiospermas representam um grupo mais evoluído de planta, que é bem, a disseminação dela é bem grande na superfície do planeta Terra, são as plantas mais disseminadas, são as angiospermas. Tem angiospermas de tudo quanto é tamanho. Pequeno, médio e grande. Tá? Porte pequeno, porte mediano e porte arbóreo. Tá bom? Tem angiospermas de tudo quanto é jeito. Só que você vai pensar o seguinte, as angiospermas, elas podem ter flores monóicas, o que quer dizer isso? Flores hermafroditas. Tem angiosperma que tem flores dioicas, quer dizer, flores com sexo separado. Isso varia muito de espécie para espécie. Tá? Só que quando você analisa a flor de uma angiosperma, ela é dividida em 3 partes importantes. Tá? Vai dividir a flor de uma angiosperma em pedúnculo, o pedicelo, que é aquela haste que você observa na flor da angiosperma, pedúnculo ou pedicelo. Tá? Que é a base da flor, a estrutura que sustenta a flor, ou então a estrutura que prende a flor ao caule. Aí a gente chama de pedúnculo ou pedicelo. Tá? Esse pedicelo, esse pedúnculo, ele pode se dilatar, formando uma estrutura chamada de receptáculo. Receptáculo floral, que vai receber um conjunto de folhas modificadas, que a gente chama de vertíceros floral. Então você vai dividir a flor de uma angiosperma em 3 partes. Pedúnculo, receptáculo e vertícero floral. Tá? Eu estava olhando lá na parte de anatomia, né, das angiospermas, e diz que existem frutos que são formados a partir do pedúnculo e do receptáculo. São os famosos pseudofrutos. Quer dizer que são frutos falsos. E um fruto, para ser verdadeiro, tem que ter origem no ovário. Qualquer fruto em angiosperma que não tem origem no ovário, eu chamo de pseudocarpos ou pseudofrutos. Por exemplo, caju. O fruto verdadeiro do cajueiro é a castanha. A parte carnosa, que a gente faz suco, quando se tira lá do pé e come, aquilo é um falso fruto. Ele é formado a partir do pedúnculo floral que se hipertrofia e armazena a substância nutritiva. Tá? Então, atente para isto. Então, o pedúnculo floral forma um pseudofruto. Exemplo, caju, cajuí, tudo é formado a partir dessa estrutura. Então, quando você está tomando suco de caju, você está tomando suco de pedúnculo floral, que não representa o fruto verdadeiro do cajueiro.
O fruto verdadeiro do cajueiro é a castanha, que é um fruto seco, não carnoso. Tá? E tem pseudofrutos que são formados a partir do receptáculo da flor. Entende para isto? Olha, a partir do receptáculo são vários. Você tem, por exemplo, formado a partir do receptáculo. Você tem maçã, você tem pera, você tem morango, você tem amora, você tem abacaxi e você tem figo. Tá? Então atente para isso. Não dizendo quais são os pseudofrutos formados a partir do receptáculo floral. Aí tu pensa, maçã, pera, morango, amora, abacaxi e figo. Tá bom? Só que a gente vai dividir os pseudofrutos em 3 categorias. Simples, compostos, que a gente chama de múltiplos, e um terceiro grupo chamado de infrutescência. Por exemplo, maçã e pera são pseudofrutos simples. Morango e amora são pseudofrutos múltiplos ou compostos. E o abacaxi e o figo são infrutescências. Quer dizer, um conjunto de frutos que se fundiram. Tá? Geralmente, quando ele fala que o pseudofruto é carnoso, porque o fruto verdadeiro dessa planta é seco. Então, o fruto verdadeiro da macieira é seco, da pereira é seco, do morangueiro é seco, da amoreira é seco, do abacaxizeiro é seco e do figueiro é seco. Tá? Então, atente para isso. Tá? Então, esses são os que a gente chama de pseudofrutos, porque não tem origem na parte feminina da flor. Tá? Só que quando a gente divide os vertíceos florais na flor de Mangiosperma, eles são divididos em 2 grupos. Vertíceos floral protetores e vertíceos florais reprodutores. Vertíceos florais protetores são 2, que a gente chama de perianto da flor, que é representado pelo cálice e representado pela corola. O cálice é formado por um conjunto de folhas verdes chamado de sépalas. E a corola é formada por um conjunto de folhas coloridas chamada de pétalas. Quando ele fala pétalas, tem a ver com corola. Sépalas tem a ver com cálice. Então, cálice e corola representam vertíceos florais de proteção da flor, que são chamados de protetores, ou vertíceos florais externos, porque eles estão mais externamente à flor, para proteger a estrutura reprodutiva que está mais internamente. Então, os aqui são os vertíceos florais externos, representado pelo perianto da flor. Aí tu pensa cálice e corola. Sépalas mais pétalas. Tá? E mais internamente você tem os vertíceos florais reprodutores, que a gente chama de genitália da flor. Então, quais são os vertíceos florais reprodutores? Como é que eu chamo esses vertíceos florais reprodutores? Genitália. São quantos? 2. Androceu, que é a parte masculina, e o gineceu, que é a parte feminina. Tá? Então, o androceu é formado de folhas férteis, que a gente chama de estames. E o gineceu é formado de folhas férteis, que a gente chama de carpelos, ou de pistilos. Então, folhas carpelares são folhas férteis femininas. Folhas estamínicas são folhas férteis masculinas. Aí tu tem o que a gente chama de vertíceos florais reprodutores, representados pela genitália da flor. Androceu e gineceu. Cálice e corola, né? Androceu e gineceu. Tu tem quantos vertíceos florais no total? 4 vertíceos florais. Tá? 2 são protetores e 2 são reprodutores. Tá? Por hoje a gente fica por aqui. Na próxima a gente continua falando de reprodução de plantas.